Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente. Hoje eu queria trazer uma conversa rápida sobre VLANs. Eu queria começar por uma analogia. Vocês imaginem aqui uma estrada. E aqui eu tenho passando, sei lá, um carrinho aqui pequeno. Eu tenho o cara aqui de bicicleta andando. Eu tenho um motoqueiro. Eu vou ter aqui o ônibus. Tenho aqui também um caminhão andando. Então, imagine uma estrada onde eu vou ter vários tipos de veículos. Dependendo do volume aqui de tráfego que eu tiver, eu começo a ter congestionamento. Qual seria a solução para esse problema? Imagine que o primeiro passo aqui seria de repente fazer uma ciclovia aqui e o nosso ciclista ele vem aqui com passe livre para evitar acidentes, possíveis colisões, esse tipo de coisa, e ter um caminho mais seguro ali e sem bloqueios devido a qualquer coisa que aconteça aqui no tráfego de carro. Aí agora em São Paulo, está sendo comum a gente ter uma faixa azul, que seria o quê? Uma faixa independente da via onde trafega os carros, os caminhões e os ônibus, só para moto. Então aqui normalmente eu tenho um fluxo contínuo só de moto em cima disso. Então, você acaba evitando que o motoqueiro fique andando no meio do corredor e você dá uma fluidez melhor e uma segurança melhor aqui para o motoqueiro. Aí a gente vem com a faixa de ônibus aqui, que aí o objetivo seria fazer os ônibus passarem aqui de maneira livre e saírem do trânsito. Então agora eu tenho uma faixa só de ônibus, eu tenho uma ciclovia, eu tenho um corredor azul ali dos motoqueiros. Aí eu coloco uma regra que os caminhões devem se manter à direita, então eu separo os carros nas faixas da esquerda e direita. Então eu começo a separar a minha via aqui conforme o carro. Deixa eu apagar aqui esse desenho aqui, abrir um novo. Então, nessa perspectiva ficaria como? Então aqui eu teria uma ciclovia. Aqui na faixa da esquerda eu tenho carros e veículos leves de uma maneira geral. Aqui eu tenho a faixa azul, que seria o corredor de motos. Aqui eu teria mais uma faixa para carros e caminhões, que seria a faixa da esquerda. E aqui eu teria o corredor de ônibus. Então a solução para aquele caos onde eu teria todos os veículos nas mesmas faixas ali competindo pelo mesmo recurso, eu crio uma organização do fluxo para tentar fazer o trânsito fluir um pouquinho melhor. Fazendo uma analogia para a rede, imagina que de repente que a nossa ciclovia aqui seria o nosso telefoninho IP aqui, aonde vai estar trafegando as chamadas telefônicas. Essa outra faixa aqui poderia ser, por exemplo, o sistema de câmeras, por exemplo, que as câmeras IP, a gente sabe que vídeo ocupa bastante banda. Moto poderia ser a parte de impressoras, de impressão. Aqui na parte de caminhões e carros, poderia ser o nosso servidor de arquivos. E aqui no corredor de ônibus poderia ser serviços gerais, então. Esse é o conceito de VLAN. Eu consegui separar o meu tráfego conforme alguma característica, o tipo de pacote, posso ter uma determinada origem ou segmentar por departamentos. É outra técnica bem comum, eu tenho uma VLAN para o departamento financeiro e eu acabo isolando o resto do tráfego da rede dos demais hosts da empresa para não ter acesso a dados sensíveis ligados a financeiro. Eu posso ter uma VLAN só para a área de servidores para isolar de uma maneira geral os servidores da minha rede de local. Então dá para fazer bastante coisa. Então, isso daqui é pensando em VLAN no sentido de segmentar tráfego.
Só que a gente acaba tendo um ganho bem interessante na questão de segurança. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Imagina então que eu tenho aqui a rede A, aonde eu tenho os meus computadores aqui da maneira geral, e aqui eu tenho uma outra VLAN aqui, que seria a rede de servidores, onde eu vou ter aqui o servidor de arquivo, eu posso ter aqui a parte de impressoras, e assim por diante. Imagina aqui que o nosso amiguinho aqui, o nosso usuário, acessou um site aqui que tinha um conteúdo malicioso. E a máquina que foi infectada. Normalmente, o hacker que está lá do outro lado, o que ele faz? Ele acessa essa máquina através de um backdoor e ele lança um scanner de rede. Faz um scan aqui para tentar identificar quais são os hosts que eu tenho próximo. Nesse caso, como está segmentado, ele vai descobrir essa máquina aqui. Mas ele não vai descobrir, através das técnicas de escaneamento convencionais, os servidores do lado de cá. Então eu acabo criando mais uma camada de segurança aqui, isolando as redes e impedindo que os scanners de redes detectem a presença dessa segunda rede aqui. Esse assunto de VLANs ele é muito maior. Aqui a gente só deu uma pincelada, só arranhou a superfície do assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto, poste aqui no comentário. Deixe o like, ative o sininho, siga o canal e até a próxima.